título da oficina de hoje, aí remetendo para quem participou lá em setembro do ano passado do seminário de público prioritário, a gente remete de novo, né, para quem dela necessitar, o público prioritário do SUAS Vitória. E aí a gente faz essa pergunta e essa afirmação, né, Silvana, voltando lá nos fundamentos da política de assistência social. Dentro do tripé da Seguridade Social, ela é uma política de proteção social não contributiva, né? Ela faz essa distinção entre saúde e previdência, e que para a gente é importante fazer essa demarcação, porque isso configura e constitui aí um modelo de política de assistência social, um modelo de organização, né, voltado para um público específico, voltado para quem dela necessitar, e como é que a gente se organiza e como que ela se organiza para tal, né? E aí a ideia é a gente conversar um pouco sobre... A gente conhece o público que vai até os nossos serviços, né? Mas quem é o público da assistência social, né? Em que circunstâncias se configura como público da assistência social, dessa política de proteção social? Como que a gente identifica esse público, né? Que marcadores são importantes a gente considerar em relação a esse público? Porque o que a gente deve, como é que a gente deve olhar a realidade e olhar para esses indivíduos e famílias que chegam nesse serviço, para a gente afirmar, é público da assistência social. É público, e aí quando é público da assistência social, não só no sentido de que é público que está precisando de algo que o meu serviço possa oferecer. Não só isso, mas é público da assistência social, olhando para que tipo de desproteções esse público traz para esse serviço, que a gente precisa identificar e construir proposta de atendimento e até de acompanhamento para oferecer proteção social para esse público, né? E aí a gente tem aqui os objetivos da oficina. Então, é um mundo de possibilidades para a gente dialogar, para a gente pensar, mas hoje a gente tem 2 horas de conversa e que a gente tem que fazer um recorte do que seria primordial, mais importante para a gente dialogar sobre esse tema, né? Então, para hoje, a gente definiu que os nossos objetivos em relação a essa conversa a gente gostaria de que essa conversa pudesse contribuir com a identificação e a ampliação do acesso do público prioritário às ofertas socioassistenciais, porque esse é o nosso objetivo do Plano Municipal de Assistência Social, né, que é ampliar o acesso desse público prioritário às ofertas socioassistenciais. A gente tem um volume imenso de pessoas e famílias que têm um perfil, inclusive, de renda, que podem acessar a política, precisam de acessar a política de assistência social. Mas desse público, desse volume, qual é o público prioritário que a gente deve olhar com prioridade, para ser redundante em relação a esse tema, né? Também a gente gostaria nessa conversa, dialogar sobre o público prioritário do SUAS e sua relação com as metas de aprimoramento do SUAS, né? A gente tem um plano estratégico e um plano municipal de assistência social que tem metas de aprimoramento definida e tem várias metas de aprimoramento no plano que indicam a ampliação do acesso do público prioritário às ofertas da assistência social, né? Então, a gente também quer dialogar sobre isso. A gente também quer, nessa conversa, contribuir com o aprimoramento dos processos de trabalho, né? Porque, ao fim e acaba, é isso que materializa aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente pactua como um grande objetivo da política de assistência social. Se a gente combinou, né, de que a gente quer ampliar o acesso do público prioritário da assistência social no SUAS Vitória, a gente precisa aprimorar processos de trabalho para isso, né? Esse é o coração do nosso processo de trabalho todo. E contribuir com a qualificação dos registros e marcações do público prioritário no sistema de informação. Porque como é que a gente vai ver se a gente está ampliando o acesso do público prioritário da assistência social? A gente vai enxergar por meio das marcações.
no Sigma. Se a gente estiver marcando no Sigma, registrando no Sigma, a gente consegue olhar para o que a gente está fazendo como política pública e verificar se a gente está ampliando ou não o acesso desse público prioritário e que desproteções estão comparecendo mais em determinados territórios desse público prioritário. Mas se a gente não estiver fazendo essa marcação, isso não vai aparecer. Então, o nosso monitoramento para saber se a gente está atingindo o nosso principal objetivo na assistência social ou não, ele vai depender do modo como a gente registra e faz as marcações no Sigma. E a ideia é que a gente converse hoje, né, e sexta-feira que vem, exatamente sobre isso, né? Então, a gente quer contribuir para qualificar os registros de marcação, até porque a gente ainda está num processo de monitoramento da implantação do Sigma, que é um sistema novo, que a gente está indo para 2 anos, né, de existência com o Sigma, então isso é novo, né? Mas que a gente precisa ir dialogando para se apropriar exatamente desse sistema, para que ele ajude a gente a monitorar se a gente está cumprindo o nosso objetivo ou não. E aí, pessoal, né, a gente vai para essa pergunta, né, tão crucial: por que falar de público prioritário? Né? Por que a gente precisa discutir isso? E aí a gente fala daquela necessidade de falar do óbvio, né? Por que eu preciso sempre falar de público prioritário? Por que eu preciso sempre falar de território? Porque a gente está falando da essência do trabalho da assistência social, né? A gente está falando de uma política relacional, a gente está falando de uma política, né, Silvana, para as pessoas. Então, é importante que a gente faça essa reflexão. Então, quando a pandemia, ela acontece em 2020, a gente sofre aquele baque inicial do fechamento dos serviços públicos, né? Só a saúde fica funcionando. A gente observa um agravamento das desproteções sociais, materiais, relacionais. A primeira grande desproteção que a pandemia trouxe, né? Aquela mais vista, foi a ausência de renda, as pessoas perderam seus empregos, tiveram que deixar de trabalhar. Mas, e para além da renda, as pessoas também sofreram muito, né, com o aumento dos conflitos familiares, da apartação, do isolamento. E aí, a partir daí, começa um discurso, um debate, né, sobre a essencialidade do SUAS. O que era papel do SUAS naquele contexto de agravamento social? Era simplesmente prover a segurança de renda, né? Acho que quem estava aqui com a gente se recorda, né, dos esforços que nós fizemos para a concessão de cesta de alimentos, para conseguir efetivar, implantar e entregar o cartão do auxílio emergencial, né? Mas nós tivemos um período de fechamento dos serviços em Vitória. Só o que não parou de funcionar na assistência foram os acolhimentos institucionais. Que são serviços 24 horas. Né? Que são serviços 24 horas e que esses não tiveram a opção, a alternativa de parar. Eles permaneceram em funcionamento. Mas os nossos CRAS fecharam, os CREAs por um período fecharam. E aí, no decorrer da pandemia, e conforme nós fomos percebendo o agravamento das desproteções também relacionais, o quanto que aquela situação de saúde pública também estava comprometendo os modos de vida, as relações das famílias e dos indivíduos, a gente voltou para discutir a essencialidade do SUAS e a necessidade urgente de reabrir os nossos serviços e de repensar a nossa prática. Porque como é que a gente ia atuar a partir daquela realidade? Então, a gente tinha ali um desafio posto, nós tivemos que ir aprendendo, né, Silvana, e reaprendendo a fazer o nosso fazer profissional. Surgiram novas ferramentas, inclusive essa que a gente está usando aqui agora, né? As reuniões online, os atendimentos remotos, os contatos telefônicos ficaram muito mais frequentes. E aí, a partir daí, o que a gente começa a precisar trazer de volta? Né? O reconhecimento de que as desproteções, elas são produzidas e intensificadas pelo modo como se dão as nossas relações, né? E as relações em sociedade. E aí, para isso, a gente não pode desconsiderar as características da sociedade brasileira, de uma sociedade,
né, é constituída dentro de um sistema capitalista, de um sistema forjado no patriarcado, né, forjado numa sociedade machista, no preconceituosa, forjada a partir das desigualdades sociais. Então, a gente também não pode desconsiderar isso. E aí, isso traz para a gente também uma outra necessidade, que é voltar lá na releitura, na revisão de quais são os documentos norteadores da assistência social, porque a pandemia também acaba trazendo para a assistência um pouco daquele, né, daquele histórico do assistencialismo, da filantropia, né? As pessoas não têm para onde ir, não têm o que se fazer, remete para a assistência social. Então, a gente precisou também voltar para os nossos fundamentos e pensar assim, o que é papel da assistência, o que fica e o que cabe para a assistência social nesse contexto de pandemia e de pós-pandemia também, né? Então, quando a gente volta aí, começa de 2020, passa para 2021, começa a reabertura dos serviços, a gente começa a pensar assim, como é que nós vamos lidar com essas famílias? Como é que elas estão chegando? Como é que está a organização desse sujeito, dessa família, nesse processo pós-pandemia? Como é que elas estão organizadas, né? E aí a gente olha para isso entendendo que tem questões aí que estão muito além da renda, apesar de ser uma questão central, tem questões que estão muito além da renda. E aí, gente, assim, não é a primeira vez que eu acho que vocês escutam a gente falar sobre isso, e a gente tem dialogado muito sobre isso, principalmente nos territórios, nas reuniões de rede, nos encontros que a gente vem fazendo do ciclo de planejamento. Mas, assim, a gente estava tinha uma prática social, né, muito evidente, que era a gente fazer o atendimento das pessoas e das famílias a partir do corte de renda. Isso, assim, em função dos benefícios, em função do próprio programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, em função do próprio modelo de financiamento da assistência social, que tem mais recurso para o programa de transferência de renda do que para o fortalecimento dos próprios serviços, enfim, né? A gente percebeu que a prática social ela se evidenciava muito a partir da transferência de renda, dos benefícios, e que, portanto, obviamente, é uma prática social que nos convoca, como trabalhadores, a olhar muito para o corte de renda, né? Só que o que a gente está dizendo, e aí a própria política de assistência social evidencia isso quando a gente faz a revisão dos documentos, é que não é só o corte de renda. O corte de renda ele é um agravamento, né? Sim, ele pode agravar situações de vulnerabilidade e até de risco de pessoas e famílias, mas não é só ele, né? Não é só o critério de corte de renda que determina se aquele indivíduo e sua família é público prioritário da assistência social ou não. E aí a gente começa, né, virou quase um mantra, a gente falar que o público prioritário da assistência social é corte de renda, mas é corte de renda, ciclo de vida e desproteção relacional. Então, a gente resgata algo que é do fundamento da política de assistência social. Não é nada novo, não né, é nada Silvana? novo, não é nenhuma né? nova invenção. Que é escrito lá na Política Nacional de Assistência Social, está lá no documento de 2004, inclusive, ou seja, 20 anos tem esse documento, para não dizer de outros documentos também que a gente revisitou, e aí a gente faz o resgate disso. Só que isso não é tão simples, né? Ou não é tão fácil, às vezes o simples não é fácil. Porque, assim, ok, não é só corte de renda. Ok, então é corte de renda, ciclo de vida e desproteção social, relacional, né? Que é a desproteção social, que é a desproteção material com a desproteção relacional. Mas então, como é que a gente faz, né? Se não é só o corte de renda, como é que a gente faz isso? Como é que a gente reconhece esse público, então? Como é que a gente enxerga esse público? Né? O que a gente precisa saber? O que a gente precisa ver? Como é que a gente precisa ver, né? Vendo, ao ver, né? Ao reconhecer, o que a gente vai ter que fazer? Então, revisitar e dialogar sobre público prioritário significa também revisitar e revisar a nossa prática social, na política de assistência social, né? O que é bem legal, né? Eu acho fantástico quando a gente tem condições de poder
revisitar para aprimorar sempre, né? Não só o nosso trabalho, a nossa prática social no trabalho, o nosso trabalho, mas às vezes até na vida. Isso é muito bom, é muito importante. E aí a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso. E aí, para começo de conversa, a gente quer pedir para vocês agora, quem tiver aí pelo celular, em mais de um grupo, acessar esse QR Code, porque a gente vai passar um vídeo para vocês, um clipe de uma música, e a gente quer que depois, ou no decorrer do que vocês assistam do vídeo, vocês sinalizem para a gente quais desproteções vocês identificam, o que mais naquele vídeo chamou a atenção, e aí traduzir esse sentimento, esse olhar em uma palavra. A gente vai mandar também... Ou até 3 palavras. Em até 3 palavras. A gente vai mandar também para vocês, além do QR Code aí, o link no chat, tá? Então, quem tiver no computador e quiser acessar pelo chat, eu vou mandar aqui agora para vocês, tá? É o link de resposta da nuvem de palavras. A gente vai dar um tempinho aqui, uns 2 minutinhos, para vocês conseguirem acessar o QR Code e acessarem o link, tá? E aí só vão sinalizando para a gente pelo chat aqui, quem já conseguiu abrir, manda um ok, um joinha, porque aí a gente dá um tempinho rapidinho só para vocês se conseguirem abrir e depois a gente passa o vídeo, porque aí no momento do vídeo a gente, né, para vocês darem atenção ao vídeo. Então, já estamos recebendo uns ok aqui. Dá um minutinho aí que acho que dá tempo de todo mundo conseguir se organizar. Pessoal do Cajun Jaburu, qual está sendo a dificuldade? A conexão ou o link que não está funcionando? Fala aqui para a gente, para ver se a gente consegue ajudar. O link está no chat também, vou mandar de novo. Então, beleza, a gente recebeu umas confirmações aqui, e aí a gente pede que agora vocês acompanhem o vídeo, e aí no finalzinho do vídeo, conforme ele for terminando, aí vocês apresentam as impressões, tá bom?
Vamos lá, pessoal? Vou abrir aqui. E aí, pessoal? Antes da gente ler as palavras aqui, alguém quer falar alguma coisa? Eu ainda estou me recompondo. Falei com a Silvana que eu não tenho... Esse vídeo mexe muito comigo. Então, as palavras que aparecem aqui, né? Ausência de políticas públicas, desigualdade social, insegurança habitacional, ausência de moradia, desemprego, pessoa com deficiência, insegurança alimentar, vivência de violência, isolamento, fome, desigualdade econômica, rede de apoio frágil. São as palavras que vocês conseguem traduzir, né? Do que vocês perceberam, sentiram. No chat também tem, né? Citaram uma parte do texto, né? De regar as dores no deserto, a resiliência. E aí a Cris Pecini também está dizendo aqui, né? Bastante difícil ver a trajetória que ele faz. E aí, pessoal, a gente quis trazer esse vídeo para começo de conversa, né? Como a gente colocou ali, porque a gente entende que ele tem muitos elementos para a gente poder responder e para a gente começar e continuar essa nossa conversa, né? De como que se constitui, de como se identifica esse público prioritário da assistência, o que perpassa ele, né, Silvana? O que circunda esse público, né? E o Cajun Andorinha está dizendo aqui, né, que a desigualdade é gritante, né? Como é que esse sujeito ele se relaciona com essas condições, né? Aí o uso abusivo de substâncias psicoativas, né? Isso, pessoal, essa sigla, né? E aí acho que ele traz para a gente aí alguns elementos importantes para a gente responder algumas questões que são fundamentais para essa nossa conversa. E aí, assim, eu acho que tem muitos elementos que vocês trazem aqui, mas aí a gente faz sempre uma pergunta, né? Qual seria a outra trajetória possível para esse personagem, para essa criança, com as condições que a realidade ofereceu, né? Ele tinha outras alternativas, né? Foi possível, dentro do que a gente viu, será que a gente tem condições de falar, de afirmar mesmo que ele escolheu aquele caminho, que foi dar fim, né? Cabo à vida e à vida da sua criança? A ausência da proteção social aí, né? E aí a proteção social no sentido mais amplo da palavra, não só da assistência social, foi uma alternativa apresentada a ele para que ele pudesse escolher. Se fosse, né? Se ele fosse chegar a um serviço nosso da assistência social, a gente conseguiria enxergar de imediato toda essa trajetória, todos esses elementos que o personagem apresenta na trajetória de vida que ele faz, a gente consegue enxergar isso, ou imediatamente a gente vai conseguir enxergar em determinados momentos que o vídeo apresenta, né? Ou a ausência de alimento, ou a ausência do trabalho, ou o usuário de substâncias psicoativas. A ausência da rede de apoio. A ausência da rede de apoio, o que aparece imediatamente para a gente, né, no nosso trabalho, quando um personagem desse ou uma pessoa chega, né, e demanda do nosso serviço, e quais são as outras tantas coisas, circunstâncias, vivências que esse personagem tem, né, que agravam, inclusive, a sua situação de risco, que leva, né, a uma decisão trágica de dar fim, dar cabo à própria vida. Quais são todas as outras circunstâncias que a gente não consegue enxergar, mas que a gente precisa estabelecer um processo de trabalho para que a gente possa enxergar e também para que esse sujeito se enxergue nesse processo, né? Então, a ideia do vídeo, ela para a gente, ela bate, né? Muito como assim, como é que apareceria
ou que tipo de demanda esse personagem traria para o nosso serviço, do ponto de vista do imediato. Era o quê? Seria uma cesta de alimentos, né? Seria um trabalho, seria... que aí chega, né, para assistência social, embora não seja a assistência social que dê conta disso, seria a pessoa em situação de rua, né, com a vivência de rua, seria... não tenho com quem deixar minha criança, a questão habitacional, porque ele fica sem casa, sem onde morar, sem renda, né? O que chega de imediato para o nosso serviço? E a partir daí, que outras desproteções a gente precisa enxergar, buscar enxergar, para que, de fato, a gente possa, como política pública, oferecer proteção social a indivíduos e famílias. E aí a gente traz aí 3 perguntas que a Thalita vai colocar de volta na tela, né? Que são perguntas importantes para a gente, enquanto técnicos, né, Silvânia? E conforme a gente foi discutindo e olhando para essa oficina, mais a gente foi se convencendo da necessidade de falar com vocês também, de que nós, enquanto trabalhadores do SUS, somos especialistas, né? A gente não consegue identificar todas as nuances e todas as perspectivas que esse personagem tem na sua trajetória de vida e que os nossos usuários apresentam no nosso dia a dia, se a gente não for especialista em fazer essa leitura de realidade, essa análise de conjuntura, essa compreensão, né, dos diferentes aspectos que perpassam essa vida. Então, a gente traz aí como questões norteadoras para a gente, né? O que é ser público prioritário? O que significa? Né? Antes de perguntar quem é esse público, o que significa ser público prioritário? Quais são as situações e as circunstâncias que impactam no seu cotidiano? Né? O que faz a gente sair do lugar do não necessitar para quem dela necessitar? Né? Só a ausência de renda? O que mais que pode? O que pode acontecer na nossa vida, ou perpassar a nossa vida, que faz a gente passar a ser público prioritário, né? E uma outra pergunta muito importante também é sobre qual perspectiva a assistência olha para esse público, porque a gente sabe melhor do que ninguém que as políticas públicas têm olhares diferentes para essas pessoas, né? A gente sabe que muitas vezes o nosso usuário é visto de uma forma diferente pela saúde, é visto de uma forma diferente pela educação, é visto de uma forma diferente pela habitação, e nem vamos entrar aqui no mérito da segurança pública, por exemplo, né? De como às vezes olha e percebe, reconhece esse público prioritário. Então, vamos ficando com essas questões aí também na nossa mente, porque elas são importantes para quando a gente for olhar para o sigma, né, Silvana? Para quando a gente for olhar para onde está aquela marcação, por que eu não posso deixar passar determinada informação, por que é necessário, por que é fundamental, por que é um compromisso meu enquanto trabalhador com a garantia do direito, com a ampliação do acesso, fazer aquela marcação lá no sistema, porque isso vai fazer a diferença sobre que olhar que a gente está dando e direcionando para esse público prioritário. E aí eu acho que tem uma coisa importante que a gente pode tentar exercitar, né, a partir do vídeo que a gente assistiu, do personagem, assim, pensar se esse personagem chega em um dos nossos serviços, né? E aí, é claro que a gente vai, obviamente, olhando para esse personagem, a gente consegue perceber que ele tem demandas de saúde, ele tem demandas de saúde mental, ele tem demandas de habitação, ele tem demandas de escolarização e saúde para atendimento daquela criança, né? Ele tem demandas de trabalho e renda, ele tem muitas demandas para várias políticas públicas. Mas de todas as demandas que ele tem, o que é específico da assistência social? Ok, né? Se fôssemos fazer o atendimento desse personagem, a gente de cara falaria: é saúde mental, é habitação, é trabalho, escola, proteção para aquela criança, com escola, com atendimento em saúde, é convivência familiar e comunitária. O que é
ok, é isso tudo. Mas disso tudo, o que é específico da assistência social? Né? A gente pode criar um plano de acompanhamento em que a gente tenha todas essas perspectivas de articulação com as políticas públicas que essa família precisa, mas o que necessariamente é essencial da assistência social que esse personagem traz. E aí vamos pensar que esse personagem ele traz uma questão que não é só dele, né? É dele e isso representa as demandas de um conjunto de pessoas de um determinado território, ou de uma determinada cidade, ou de uma determinada realidade. Então, esse é o exercício que a gente precisa fazer o tempo todo, porque, em geral, esse público ele chega para a gente e a gente, de cara, já fala, ó, tem demanda de saúde, de escola, tem habitação, tem mobilidade, né, tem acessibilidade à cidade, tem uma questão... mas o que é específico da assistência social? E tem uma questão aí também, né, Silvana, que o que mesmo não sendo da assistência, por que eu preciso registrar isso enquanto assistência, né? Porque quando a gente vai, a ideia aqui é que a gente vai conversando com vocês, e aí a partir do personagem, porque ele traz essa concretude, a gente vai pensando também, se eu estivesse fazendo esse atendimento lá com o meu Sigma aberto, onde é que eu faria o registro de todas essas informações? E por que seria necessário, para fazer as intervenções do que é papel da assistência, eu também compreender todo esse contexto, que não é necessariamente a assistência que vai dar conta, porque a política de assistência social não tem como prerrogativa dar conta da ausência do acesso a bens e serviços públicos, né? Não cabe a ela suprir e se colocar no lugar dessas outras políticas, e a gente reforça muito isso, né, Silvano? Já passamos, sim, por um período em que a assistência era concebida naquela lógica que se não tem comida, dá comida. Se não tem fralda, dá a fralda. Se não tem a prótese, dá a prótese, né? Então, era tudo aquilo... Se não tem creche, dá a creche. Tudo aquilo que o pobre não tem, que as outras políticas não oferecem, a assistência social tem a assistência social. E a gente foi... com a Constituição, né, com a LOAS, com a PNAS, a gente foi avançando nesse contexto, nessa concepção, porque hoje que a gente está falando aqui com vocês também, a gente vai estar discutindo e defendendo uma concepção de assistência social, né? A gente sempre fala, pode parecer, mas a gente tem aí um conceito em disputa, a gente tem aí uma forma de olhar e de fazer assistência social que está em embate, né? Que está em disputa. E aí, aqui no chat, vocês estão colocando as coisas muito legais. A Lívia coloca assim, a empatia que nós profissionais temos que ter ao ouvir uma demanda que os munícipes trazem e o que nós temos oferecido para esgotar todas as nossas articulações, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Só um minutinho, pessoal, que estou colocando o pessoal na sala, aceitando o pessoal da sala. Aí depois a Maria também coloca assim, né? Qual possível rede de apoio? Quais são os vínculos, né, que essa pessoa tem e que a gente pode buscar acessar e acionar, né? E aí depois a gente vem também, se a gente for no Sigma, no campo das desproteções, temos várias possíveis marcações. Então, a gente tem ali, vocês já estão conseguindo identificar aí que o nosso sistema dá essa perspectiva também de identificação. E aí, no Sigma, a gente já pode ir falando um pouco disso, a estrutura do Sigma, ela nos possibilita, ela nos permite, ela nos convoca, inclusive, a fazer as marcações, né, de desproteções que estão vinculadas às outras políticas, né? Por exemplo, se tem criança, se a criança está fora da escola ou não, se tem problema de saúde ou não. Então, as condições da residência, isso. Né? Então, no Sigma, a gente consegue registrar as condições de vida que estão relacionadas à proteção ou desproteção das outras políticas públicas, mas a gente tem uma aba, um campo específico para marcar aquilo que a gente chama de desproteções, que são objeto de atuação da assistência social. Então, nós temos todas as possíveis, né, desproteções que passam, de algum modo, né, pelo público atendido, que tem relação com outras políticas públicas, porque também é importante a gente olhar para isso, porque a assistência social é, sim, porta de entrada, né, para essas situações de risco, de vulnerabilidade, de desproteção,
mas a gente tem também algo que é específico da assistência social lá, e que a gente precisa dar atenção, porque com essas marcações a gente consegue fazer leituras e aprimorar as estratégias e a qualificação da própria assistência social em determinados territórios. Subsídio para pensar os estudos de caso, né, Silvana? Para compor os relatórios, para construir o plano de acompanhamento com essas famílias, né? Todas essas marcações contribuem aí com a constituição das intervenções que a gente vai fazer com essa família. Aí, retomando a apresentação, a partir dessas questões norteadoras, a gente tem a confirmação, né? E aí lá na PNAS, como a Silvana, a gente já sinalizou aqui com vocês, que a assistência, ela é, antes de mais nada, uma política de proteção social. E o significado dela é garantir a todos de que dela necessitar, sem contribuição prévia, a provisão dessa proteção. Então, assim, o nosso objetivo, o significado, a essência da existência da política de assistência social é oferecer para quem dela necessitar proteção social. Né? Mas o que, para quem? Como é que eu vou, diante desse contexto, a PNAS traz essa pergunta, né? A política nacional, ela traz esse questionamento. Como é que eu vou saber quem é, quantos são, quais são e onde estão as pessoas e as famílias que precisam dos serviços da rede socioassistencial? Como é? E tem uma questão que é central, que é assim, então, não é suficiente se a assistência social significa, né, garantir a proteção social, aquela proteção vinculada aos direitos socioassistenciais, né? Significa que a gente não é suficiente a gente olhar só para os indivíduos e suas famílias. A gente precisa olhar para os indivíduos, suas famílias, suas circunstâncias e, principalmente, a gente precisa olhar para que desproteções essa família está trazendo para o serviço. Né? Então, a gente, assim, como é que a gente faz? A gente precisa chegar para o Sigma, lá na produção dos relatórios, a gente vai enxergar o indivíduo, a gente vai enxergar a família, o perfil da família, mas a gente também precisa enxergar lá as desproteções que essas famílias estão trazendo para o serviço, que estão motivando essas famílias a chegarem no serviço. E aí, a gente só vai enxergar essas desproteções se a gente marcar as desproteções, se a gente reconhecer, saber, né, conhecer ou reconhecer as desproteções e a gente registrar, marcar essas desproteções lá no sistema. Isso aí. E aí, pessoal, a gente está falando aqui, né, que a assistência social, pode passar, Thalita. A assistência social, ela convoca, ela exige da gente uma constituição, uma formatação mesmo de como a gente olha para essa realidade, de como que a gente olha para esse público. Por isso que a gente volta a falar. A gente precisa treinar o nosso olhar, a gente precisa se especializar, se atentar para como a gente olha para essas situações, para a gente conseguir identificar essas desproteções materiais e relacionais. Elas estão aí, elas estão dadas, mas a gente pode também naturalizá-las, né? A gente corre o risco de naturalizá-las se a gente não tiver esse olhar atento, esse olhar qualificado, esse olhar direcionado para isso. E aí... Ou seja, a gente tem que treinar nosso olhar. É isso aí, é um treinamento mesmo, né? A gente vai se especializando e aí a gente vai não se permitindo naturalizar essas situações que estão dadas, que estão postas. A gente vai fazendo um exercício diário de reconhecer que a gente não está tratando de questões isoladas, né? E aí a PNAS, ela traz vários indícios, né, Silvana, indicativos de como que a gente tem que fazer isso, né? Então, assim, a assistência, quando ela se constitui enquanto beleza, eu sou política de seguridade social, eu sou política de proteção social não contributiva, eu sou para quem dela necessitar. Mas quem dela vai necessitar? Como é que eu vou organizar o meu olhar, treinar o meu olhar para encontrar essas pessoas? E aí ela traz, a PNAS traz alguns indicativos. O
O primeiro deles é incluir os invisíveis. E aí a gente já convida vocês a irem aí no chat, né, se vocês quiserem, dizendo quem são esses invisíveis que passam pelos serviços. Quem ou são que esses... nem chegam no serviço. Ou que nem chegam. No nosso território, quem são os invisíveis? Né? Que precisariam chegar no nosso serviço e nem chegam, né? E aonde estão? Porque também a gente não faz políticas de assistência social só para quem chega no serviço, né? A gente tem uma dimensão da política de assistência social que ela é proativa e preventiva. Então, é por isso que a gente fala da diretriz, né, fundante, que é da questão, né, da territorialidade, então, de gestão de território, porque a gente precisa olhar também para quem precisa da assistência social e sequer chega na assistência social, né? E aí, ó, vocês já estão começando aqui. Pessoas em situação de rua, população LGBT, mulheres em situação de violência, pessoas oriundas do sistema prisional, ou seja, são todas pessoas, são todos grupos sociais que hoje, na formatação da nossa sociedade, a gente já consegue reconhecer que eles são invisíveis. Então, a gente tem que fazer, enquanto política de assistência, esse esforço de incluir esses invisíveis, né? Um outro aspecto... Que são esses públicos que mais necessitam, né, da assistência social. Isso. Um outro aspecto é transformar os casos individuais em situações coletivas. Ou seja, aquela pessoa que chega ali com aquela demanda da habitação, essa demanda é só dela? Essa necessidade é só dela? A gente sabe que não, a gente sabe que o déficit habitacional na nossa cidade é muito grande. A gente sabe que o número de pessoas que não têm onde morar ou que moram em residências precárias, né, áreas de risco, são muito grandes. Inclusive, isso está sendo pauta da assistência, né, Silvana, nesse momento. Então, é muito importante que a gente não olhe para esse público entendendo que é um problema da família, é um problema daquela usuária ou daquele usuário. E faça sempre essa concepção e essa compreensão de que a gente está olhando também para situações sociais coletivas, né? Ou famílias, né, que têm crianças de 0 a 6 anos e essa família tem renda zero e ela está em um determinado território, né? Às vezes vai chegando uma família com criança de 0 a 6 sem renda, aí daqui a pouco chega uma segunda, daqui a pouco chega uma terceira, aí a gente começa a olhar, opa, né? Tem aparecido famílias com criança de 0 a 6 sem renda nesse território. Então, a questão da desproteção não está relacionada só àquele indivíduo, àquela família, mas tem algo da realidade daquele território produzido por uma realidade social em que a gente tem, sim, uma questão a ser enfrentada, né, oferecendo proteção social, e que não é só da assistência social, para um volume de famílias com crianças de 0 a 6 anos sem renda. Ou famílias com adolescentes, em que a família está demandando mais trabalho do que educação. Né? Eu vim aqui no serviço porque eu quero um trabalho para o meu filho, porque eu tenho medo de deixar ele sozinho em casa. Eu trabalho, e você sabe, né, como é, que se eu deixar ele sozinho em casa, né, pode ir para um caminho ruim. E aí, mas o que quer dizer isso? É só essa mãe que vai lá, aí você vai vendo, percebendo que tem um conjunto de mães, ou de pais, ou de vós que estão procurando serviço, né? E estão procurando serviço para o trabalho e não para a escola. Né? Uma questão que está muito latente para vocês aí, que até vocês colocaram aqui no chat, a Helenice colocou, né? Pessoas com algum tipo de transtorno, a questão da saúde mental, né? São aspectos também, situações que chegam nos nossos serviços, aparentemente chegam como uma questão individual, né, Silvana, mas que, na verdade, é um contexto coletivo, isso, né, que traz aí vários desdobramentos. E aí essa questão é muito interessante para a gente refletir o que é da assistência social, né, porque às vezes são idosas, né, demanda de saúde mental, isso é saúde. Só que a rede de apoio dela não é inexistente, a pessoa está vivendo numa situação de isolamento, ela não consegue se relacionar com
tem dificuldades, né, de se relacionar com as políticas públicas e com a sua rede de vizinhança. Então, isso também é a questão da acolhida e do vínculo, a necessidade de fazer acolhida, vínculo, ampliar a rede, né, de apoio e de proteção, fazer convivência familiar e comunitária, ela é da assistência social, né? Então, a gente, de fato, tem que brigar pelo acesso dessa população a programas, a serviços de saúde mental, mas também, junto com isso, a gente tem que ter estratégias para fortalecer convivência familiar e comunitária, fortalecer vínculos de convivência, ampliar rede de apoio. Então, tem algo específico da assistência social aqui que se coloca sobre a perspectiva de que temos demandas que são intersetoriais, mas tem uma demanda nossa própria. A mesma coisa da habitação, né? A habitação, a família foi despejada porque não tem renda para pagar o aluguel. É claro que isso é uma demanda da política de habitação, mas enquanto não se resolver a política de habitação, vai virar público nosso, né? Então, como que a gente vai fazer se deparar, o que é nosso e sendo nosso, como é que a gente vai atuar, como é que a gente vai dar visibilidade para isso, né? A Damares também está sinalizando aqui no chat, ó, a situação das famílias, né, com idade, pessoas com idade entre 55 e 63 anos, na sua maioria famílias unipessoais, que também tem aumentado cada vez mais, né, que geralmente tiveram uma infância complicada, muitas vezes com dificuldade até mesmo de procurar informação e que estão chegando nos serviços agora para fazer CAD, que têm dificuldade de se expressar, e a gente tem que se atentar para o risco do isolamento, né, da apartação. Então, muito legal também vocês fazerem esse destaque, né? E como que isso vai aparecer lá no Sigma, né? Porque a ideia é que o que está aparecendo aqui, gente, a gente também consiga ir qualificando para aparecer lá no Sigma, né? E aí a gente continua, né? Olhar para as diferenças e para os diferentes, né? Falta só um pouquinho, Thalita, que a gente pulou um slide aí. Isso. Né? Demarcar as disparidades e as desigualdades, e aí a gente, né, é importante a gente fazer essa distinção, que nem sempre a gente ter uma disparidade, ela vai ser um impacto na desigualdade. Às vezes eu posso ter uma situação que me faça ser diferente, ter uma disparidade em um determinado grupo, mas as minhas circunstâncias, a minha condição de renda, as minhas relações familiares, a maneira como eu me organizo, podem contribuir ou não para que essa minha diferença, essa minha disparidade também agrave, né, o quanto eu vou sofrer com as desigualdades, né? Conhecer os riscos, as vulnerabilidades sociais a que esses sujeitos estão envolvidos, né, estão vivenciando, e aí no decorrer da nossa conversa a gente vai falar mais sobre essa distinção, né, do que é risco e do que é vulnerabilidade. Muitas vezes a gente olha aí para eles como sinônimos, né, mas é importante a gente entender como é que eles se organizam para a gente fazer as nossas intervenções e fazer a identificação desse público também, né, e reconhecer os recursos com que essas pessoas contam para enfrentar suas situações, tendo o menor dano possível, pessoal e social. Por que isso? Porque a gente sabe, né, e a pandemia deixou isso muito claro, que a gente pode estar vivenciando a mesma situação, o mesmo contexto, mas a maneira como a gente vai passar por ela vai ser diferente para cada um de nós. E isso vai ter implicações. Se a gente tem renda, se a gente tem apoio familiar, se a gente tem resiliência, como é que a gente lida com as situações? Como que o racismo pode ser um limitador, né, para fazer essa mobilidade? Como que o machismo pode ser ou não, né, um limitador em relação a isso? O capacitismo pode ser... Como que o grupo onde eu convivo ou não convivo vai contribuir ou não para o meu apoio, né, para me apoiar nesse processo? Então, é importante a gente ter atenção a isso também. Quando a Marília fala, né, da gente olhar os vínculos, as relações, é importante a gente ter essa atenção. Então, pode passar, Thalita. Alguém está falando que está travando, pessoal. Como é que está aí para vocês? Alguém dá um retorno para a gente? Trava, mas volta logo. Ah, tá bom, então.
Então, a gente continuando aqui. Vocês estão vendo, pessoal, que ó, a PNAS vai dando as pistas. Né? O nosso bonequinho da lupa está aí. Se travar e vocês perceberem que falhou a nossa fala e não deu para entender alguma coisa, sinaliza aqui para a gente, tá? Que aí a gente repete o que a gente está falando. Né? Então, ela fala, né, a política fala que a gente precisa entender as circunstâncias, os requisitos que os indivíduos e as suas famílias estão envolvidas, porque isso vai ser determinante para dizer se ele vai conseguir ter proteção e autonomia. Confrontar, olhar ali a leitura do macro social e do micro social, que é justamente o que a gente fez ali no vídeo, que vocês fizeram muito bem, né, falando daquilo que é contexto de desigualdade, de organização de política, né, o contexto social, político, econômico daquele vídeo. Ali a gente viu que a gente estava olhando para um período muito específico do país, né? Um período de congelamento da poupança, um período de dívidas públicas, de altos índices de desemprego, de inflação. Então, é preciso a gente fazer essa macro-leitura, essa leitura, né, macro-social, para entender como é que isso impacta aqui no micro, no miudinho, né? Como é que isso rebate aqui na vida das nossas famílias. Muitas vezes, eles não vão ter essa compreensão, mas a gente precisa, com esse olhar treinado, qualificado, eu preciso entender se talvez o aumento de demanda, por exemplo, da cesta de alimentos lá no meu território não possa ser um impacto do aumento do preço dos alimentos que todo mundo está sofrendo, mas que nós, de alguma forma, conseguimos nos organizar e continuar provendo a nossa alimentação. Será que aquela família está dando conta disso? Então, essa leitura do macro social e do micro social não é aquela conversa que ficou lá na faculdade, né? Não é aquela conversa que não faz sentido para a gente aqui no dia a dia, que, inclusive, a gente tem que ir buscando formas e estratégias de pensar como é que a gente discute isso com as próprias famílias e os nossos usuários, né? Como é que ele percebe, por exemplo, que ele tenta acessar uma vaga de emprego 3, 4 vezes e não consegue. Isso é uma responsabilização dele enquanto indivíduo ou é uma formatação de como esse mercado de trabalho está organizado? Ele recebeu as oportunidades, ele teve capacitação, ou ele está indo para um mercado que quer pessoas qualificadas, mas que não dá possibilidade de qualificação e constituição de experiências. E aí a gente olha muito para os nossos adolescentes e jovens, pensando aí no adolescente aprendiz. Como né? é que também ele vai entender que ele tendo um determinado... Aliás, a população entende, né, gente? O povo ensina muito para a gente. Né? Aquela história de que se ele colocar o endereço de onde ele reside no currículo dele, ele não vai ser contratado, né? Ele, na verdade, tem que ter um outro interesse para apresentar para que ele seja contratado para um processo de trabalho. Que isso são estratégias de sobrevivência, né? E quem de nós não faria isso se precisa muito do trabalho, né? Eu acho que é isso que a gente precisa dialogar sempre, treinar esse olhar para compreender isso e para acolher isso como uma estratégia de sobrevivência e dialogar para dizer, olha, não é um problema seu de onde você mora, né? É um problema de como a sociedade enxerga de um modo preconceituoso, né? De exclusão, de discriminação. Então, o que você está sofrendo aqui é uma discriminação em relação ao endereço que você mora, né? E isso é uma questão que a gente precisa refletir o tempo todo, treinar o nosso olhar, refletir sempre com os nossos munícipes em relação a isso, para que não se sintam culpados, não se sintam desonrados, não se sintam com vergonha daquilo que é um direito, né? Um direito dessa população, de toda essa população. Um direito nosso, né? Da classe inclusive trabalhadora. Nosso. E aí ela fala também identificar forças e não somente fragilidades, né, que as diversas situações da vida possuem, e relacionar, antes de tudo, também as pessoas e seus territórios, né, porque é no cotidiano onde a gente se relaciona que essas situações são vivenciadas. E porque o convívio, a acolhida e o convívio é uma das seguranças afiançadas, é uma das entregas que o nosso trabalho precisa oferecer, que a política pública de assistência social precisa oferecer.
E a gente não consegue oferecer isso se a gente sequer olhar para as relações das pessoas com os seus, né, com os seus pares, com o seu território, com a sua rede de vizinhança, como que está e como que deve ser para oferecer minimamente um suporte de apoio para aquelas situações, né, das pessoas que estão desprotegidas e que precisam se fortalecer, né, nos seus vínculos de pertencimento, de existência, para conseguir superar a desproteção que ela está vivenciando, para que ela possa se fortalecer, inclusive para acessar as políticas públicas e para lutar pelo acesso às políticas públicas, porque as políticas públicas também para a classe trabalhadora é sempre uma luta. A gente sempre tem que estar lutando para garantir que os nossos direitos que estão já garantidos, de fato, aconteçam, né? E isso faz parte do nosso processo de garantia de direitos enquanto classe trabalhadora mesmo. E aí, pessoal, só seguindo o fio, então, da nossa conversa, a gente, né, já entendeu aqui que para reconhecer público prioritário, eu preciso saber quem eles são, quanto eles são, onde eles estão, como que eles se organizam. E aí, pode passar, Thalita. E aí, isso vai dando para a gente a conformação de como que a política de assistência social está organizada. Como é que eu me organizo? E aí, pessoal, isso não é uma escolha nossa, né? Como é que a gente precisa olhar para essa proteção social? Eu preciso olhar sempre para as pessoas, eu preciso olhar sempre para as suas circunstâncias, que é tudo isso que a gente vem conversando com vocês, né? Desde o início da manhã, a partir lá do nosso personagem, e a gente precisa olhar também para esse núcleo primeiro de apoio, que é a família. Ou seja, eu não vou conseguir reconhecer, identificar, intervir no público prioritário da assistência social se eu não levar em consideração essas três vertentes, esses três aspectos, né? Ou seja, a proteção social proposta pela assistência social, ela exige da gente uma capacidade de aproximação. Quanto mais aproximado nós estivermos do cotidiano das pessoas, mais a gente vai conseguir identificar os riscos e as vulnerabilidades que se constituem na vida dessas pessoas. E aí eu queria dizer que lá no Sigma a gente tem espaços, campos, em que a gente consegue identificar as pessoas, a gente consegue identificar as famílias, a gente consegue identificar os tipos de desproteção e a gente consegue identificar as suas circunstâncias do ponto de vista da sua relação, inclusive, com o território. A gente tem um campo lá em que a gente consegue identificar e registrar, por exemplo, como se dão as relações daquele indivíduo, daquela família, com o seu grupo familiar e com o seu território. A gente consegue marcar lá, identificar e registrar essas circunstâncias lá. E por que essas circunstâncias são importantes para a gente registrar? Porque a gente precisa ler aonde a política pública precisa atuar com maior evidência, com maior rigor, né, com maior potência, e de que forma ela precisa atuar em relação às circunstâncias, né? Porque a gente fala muito, naquele determinado território, né, a cobertura de ofertas de serviço público é muito, muito tímida, né? E é o território que mais precisa de proteção de serviço público. A gente fala muito, mas a gente precisa fazer com que isso apareça em relatórios. E lá no Sigma a gente tem campos para a gente anotar, registrar também as circunstâncias, né? Aí aqui, ó, no chat, o CRAS São Pedro 1, território, está falando assim com a gente, ó, meninas, um ponto que é recorrente no debate junto às equipes é a relação demanda e tempo de atendimento, escuta, né, com a execução do preenchimento dos campos Sigma, já que se tratam de muitas informações para serem qualificadas, precisam, obviamente, de tempo e de escuta. Sim. Verdade, é isso mesmo. A gente reconhece e entende que o prontuário SUAS, ele olha, como a Silvana vinha dizendo, para todo esse contexto que envolve a família. Ele olha para a pessoa, ele olha para as circunstâncias e ele olha para a família. Então, o universo de informações que tem ali é um universo grande, né? E aí ela pergunta assim, né? Quais as condições objetivas para atuar
após essa identificação? Né? Também é uma outra questão que a gente precisa conversar e vai pautar, né, Silvana? Não, eu acho que a gente já pode até já responder aqui. O que eu queria só fechar em relação ao sigma ali do tempo, okay. Né, para a gente ir para essa segunda. Então. É a importância da gente primeiro entender que a gente não vai fazer isso em um único atendimento, e a gente não pode trazer para as nossas equipes essa ansiedade, né? A gente está falando que a assistência... Não é um cadastro único, né? Não é uma entrevista, né? A gente não pode compreender todos aquele universo de informações que o Sigma tem como uma entrevista e como uma obrigatoriedade de preenchimento num primeiro contato. Né? Até porque a gente percebe, e se vocês sabem disso melhor do que a gente aqui, é que muitas vezes a família ou aquele sujeito não vai nem dizer para vocês aquele volume de informações em 1, 2 atendimentos. E aí é importante, aí a gente retoma a importância do vínculo, a importância do processo de acompanhamento, em que a equipe vai, a partir do momento que estabelece essa relação de confiança, de respeito com aquele usuário, no decorrer das intervenções e do processo de acompanhamento, principalmente, tá, pessoal? Vai fazendo essas marcações e essa complementação. Então, ou às vezes nem tem um acompanhamento ainda, mas é uma família que tem 1 atendimento, 2 atendimentos, 3 atendimentos, né, 4 atendimentos, né? E aí, nesse processo, tem o diálogo da rede socioassistencial, que a gente sabe, né? E de vez em quando rola a conversa sobre aquela família tal. Tem famílias que já estão, inclusive, mais conhecidas. Então, esse registro ele sempre vai ser um registro gradativo. Ele não tem que registrar tudo num atendimento, porque também é exaustivo, eu acho que tanto para o trabalhador quanto para a família. E o que a gente chama a atenção também de vocês? Se vocês observarem, a maioria dos campos do prontuário do Sigma, eles podem ser atualizados mesmo fora de um atendimento. Isso significa que o técnico, naquele momento em que ele for planejar a intervenção dele, que ele for pensar como é que ele vai fazer o atendimento daquela família, que ele for retomar ali a leitura daquele último relato para fazer as intervenções do próximo atendimento, ele pode, naquele momento, ir fazendo a marcação desses campos. E aí a Marília até destaca aqui, concordo com você, Laila, em um atendimento é impossível, mas a mesma família, em diversos atendimentos, com campos simples em branco, não justifica. E é isso mesmo, a gente entende que é no processo de vínculo e de atendimento dessas famílias que a gente tem que ir fazendo essas marcações. E essas marcações vão ser feitas a partir do momento que a gente reconhece que é nosso olhar treinado e é nossa responsabilidade ética, é nosso compromisso enquanto trabalhador fazer essa marcação. Porque se a gente não faz, a gente pode estar contribuindo para uma futura violação de direito, a gente pode estar contribuindo para um não acesso a um benefício socioassistencial, para o agravamento de uma vulnerabilidade, né, para a não identificação de um risco. Então, a gente realmente precisa olhar para essas questões, entendendo que elas fazem parte do processo de trabalho da equipe técnica. Então, antes de eu organizar o meu tempo para um atendimento, eu preciso olhar também para o tempo que eu tenho de estudo e leitura daquele prontuário. Entendem, pessoal? A gente precisa entender e aí construir uma concepção e um entendimento de que o prontuário do Sigma ele é um instrumento que permite a vocês planejarem, organizarem a intervenção com aquele usuário, e isso demanda tempo, realmente demanda tempo. E talvez seja importante, aí tentando contribuir com o questionamento do CRAS de São Pedro, seja importante começar a observar e parametrizar a organização mesmo do processo de trabalho no que diz respeito a tempo, né? A gente sabe que tem, inclusive, famílias, vocês falam isso para a gente o tempo todo, tem famílias que vocês conseguem atender em 15 minutos, mas tem famílias que vocês precisam de 1 hora para atendimento. E aí, se for família nova, não dá para a gente saber quanto tempo vai gastar, mas se for uma família já conhecida, olhando para o prontuário, das questões que já estão lá registradas,
elas, de fato, vão dar elementos que o técnico vai falar assim, não, olha só, eu acho que nessa família que eu tenho que reservar um pouco mais de tempo. Porque o técnico ele tem que ter, sim, essa autonomia de definir um pouco o tempo que ele precisa para fazer o atendimento e registro em relação ao seu atendimento. Mas isso precisa ser parametrizado, né? Porque, às vezes, a gente também tem uma dificuldade. Por exemplo, eu falo de Sigma, falo de gestão do trabalho, falo de vigilância, mas eu, em relação ao Sigma, eu, no início, preciso de um pouco mais de tempo, inclusive, para me acostumar com o sistema, né? E aí eu preciso prever isso, de algum modo, né? Na medida que eu vou me acostumando com o sistema, navegando pelo sistema, o tempo que eu precisava lá no início, eu vou precisar de muito menos, né? Mas não é só isso, é o que a família também traz. Então, essa questão do tempo para registrar é uma questão que a gente precisa observar, considerar o que se repete, o que é possível parametrizar, para a gente organizar esse processo mesmo de registro. O que não pode, gente, é deixar de registrar. Né? É isso. E aí... O registro ele faz parte do processo de trabalho, ele é tão importante quanto o atendimento, né? Até para dar seguimento ao percurso de atendimento que precisa ser feito a essa família. E aí, aproveitando esse gancho, né, dos comentários no chat aqui, porque Maruípe destaca, né? Esse registro é muito importante, a produção dos dados, mas também precisamos aprimorar os treinamentos, principalmente para os novos profissionais que chegam e não recebem. Com certeza, isso é fundamental, e a gente já aproveita aqui para fazer uma propaganda prévia, né? Que nós já colocamos na rua e já compartilhamos com os gerentes, vamos mandar também para as coordenações, para as equipes técnicas, o cronograma de treinamentos que a gente está organizando para o segundo semestre. Já começamos alguns treinamentos com as coordenações, também já temos agendas fechadas para treinamento com todas as equipes, tá? E isso também do ciclo de oficinas que a gente vai continuar com vocês aqui também, né? Lembrando que hoje é o primeiro encontro para falar de público prioritário, mas a gente tem muito outros assuntos para tratar com vocês também. Isso, aí a Andrea está trazendo, né? Ó, as recepções estão cheias, precisamos pensar na gestão do trabalho, na gestão do tempo. Com certeza, esse é um processo contínuo de aprimoramento que a gente está aqui também para ajudar a contribuir com vocês nesse processo. Maria está falando que do ciclo de oficina vocês já receberam o calendário, então depois a gente compartilha, porque no calendário de ciclos de oficinas também tem os de treinamento Sigma de navegação, mas aí eu vou reforçar o envio, tá bom, pessoal? Então, dando continuidade aqui, a gente, né, traz uma pergunta. Estou vendo que ficou um pouquinho cortado para vocês aí na apresentação, mas dá para a gente ler, né? Afinal, o que a gente quer proteger no âmbito da assistência, né? A gente já perguntou para vocês. O que fica? Qual é aquela responsabilidade primária da proteção social na assistência, né? E aí a PNAS, ela vira para a gente e fala, né? Com todas as letras. A assistência social é uma política que se alinha na defesa dos direitos humanos. Então, antes de mais nada, a gente tem como compromisso defender a vida, né? E aí ela faz uma reflexão muito interessante, que é o defender a vida para além daquela compreensão da defesa da vida lá na saúde, né? Mas é defender quaisquer características do sujeito, quaisquer situações que firam a dignidade humana, né? E aí ela fala assim, que no contraponto da desproteção, o que está em questão é evitar as formas de agressão à vida, né? É evitar que o preconceito, que a discriminação, que o isolamento, que a apartação, que a violência atinjam essa vida, né? E aí a gente reforça mais uma vez, a assistência social se coloca no campo da defesa da vida relacional. Então, de que dimensão da vida, né, a assistência social ela precisa dar conta, principalmente, né? É claro que a gente não consegue esquartejar isso, né, gente? Por isso que a gente fala muito do trabalho intersetorial, né, da incompletude institucional. Mas a dimensão da vida que a assistência social deve dar conta é da vida relacional. Por isso que a questão da acolhida, do vínculo, da autonomia são seguranças afiançadas.
alcançadas pela assistência social, né? É o que a gente precisa dar conta, é o que a gente precisa dar como resultado. Não é o acesso só a bens e consumos, o acesso só à alimentação, o acesso... para além disso, a gente tem que dar conta, né, de oferecer condições de ampliação, de defesa da vida relacional, de ampliação de possibilidades e oportunidades de uma vida relacional que esteja alinhada à dignidade humana, né? E aí, às vezes, a gente não consegue que a vida seja exatamente isso, a gente possa viver uma vida relacional voltada, que seja garantida a dignidade humana. Mas se a gente conseguir fazer com que as pessoas, as famílias, se deem conta de que isso que elas estão vivendo é uma violação e de que isso precisa ser mudado, de que essa família tem direito a acessar, né, oportunidades, bens, serviços, mas principalmente oportunidades relacionais que reportem a ela a dignidade, que a dignidade humana é um direito, né, que a gente precisa lutar para garantir, a gente já está num bom caminho. E aí eu vou querer dar um exemplo aqui de um colega nosso, né, que trabalha num acolhimento, e aí ele e a equipe dele estava muito triste porque tinha perdido uma pessoa do acolhimento, e essa pessoa, porque estava muito doente já, e era uma doença terminal, ela já estava com cuidados paliativos, e ela chega no acolhimento. E aí a equipe estava muito triste, porque estava vivendo um luto, porque essa pessoa tinha morrido. E aí, a gente refletindo um pouco sobre essa questão do luto, né, a gente começou também a olhar para o copo meio cheio. Assim, pense que o trabalho da assistência social com essa pessoa, quer dizer, não garantiu o restabelecimento, até porque não cabe a assistência garantir isso, né? Enfim, a mudança do quadro de doença e saúde dessa pessoa, mas pensa que a assistência social conseguiu, pelo menos, oferecer condições dignas, né? Dessa pessoa poder viver o resto de vida que ela tinha. Então, assim, a dignidade humana, ela tem que ir para um campo, né, para uma cena, para um palco, talvez para o principal palco que a gente tem, porque dignidade humana a gente não consegue garantir sem relações, né? Sem relações com as pessoas, sem relação com a família, sem relação com o território onde vive, sem relação com as políticas públicas, sem relação com direitos. A gente não consegue assegurar isso se a gente não se relacionar. E aí, pessoal, tem algumas outras questões no chat aqui, ó. Então, o CRAS Santo Antônio fala, precisamos também de um sistema aprimorado, no sentido de ser mais intuitivo e mais prático para as equipes diante das rotinas intensas de trabalho nos serviços. Então, a intenção, a ideia, né, o objetivo de todo sistema de informação é se tornar cada vez mais intuitivo e mais fácil para o uso do seu usuário final, né? E o usuário final do Sigma são os seus trabalhadores, os nossos gestores, e a gente está sempre ouvindo, recebendo as contribuições de vocês também. Como a Silvana disse, a gente está indo para um processo de 2 anos, né, de implantação do sistema. Tem algumas questões no Sigma que são fundantes, né, são pilares, como a gente tem também na política de assistência, e desses pilares e dessas diretrizes a gente não pode abrir mão, porque senão a gente não consegue fazer a leitura e a compreensão da política de assistência como tal, mas naquilo que for possível a gente acolher, escutar vocês e tornar o sistema cada vez mais intuitivo, não tenham dúvida que a gente vai estar à disposição. Thalita falou aqui que é 1 ano e meio, é isso mesmo, Thalita? Eu falei quase 2, dona Thalita. O protocolo, a Ana fala assim, ó, o protocolo possibilitou esse olhar para além do que é apresentado pelo usuário e também impactou na gestão do tempo dedicado a outras atividades para além do atendimento. Legal, né? A Jane também fala assim, ó, é importante também um pouco de atenção, porque muitas vezes as informações mais básicas vêm incompletas. Então, é um processo mesmo, gente, de relação, né? De como a gente se relaciona também com esse sistema, como é que as nossas unidades e a nossa gestão aqui também está organizada e pensando e reconhecendo que é importante que o trabalhador tenha esse tempo de qualidade para o preenchimento dessas informações, né? Também é necessário
necessário, o Leone fala assim, também é necessário que os equipamentos que realizam encaminhamentos para os serviços de convivência façam as marcações identificadas, adequadas no Sigma. Não adianta entregar o encaminhamento para o munícipe se não tem a identificação ou não da situação ao público prioritário. Bebe água lá. Ô, gente, vocês não têm que me aguentar com essa voz de pato rouco, não tá fácil, né? Mas só para terminar ali, né? E nem se o prontuário e o relatório do atendimento têm as identificações devidas. Então, é isso, né? A gente está falando aí do não acesso. Essa não informação, ela acaba comprometendo o atendimento do usuário lá no outro serviço e acaba fazendo com que ele tenha que dizer mais de uma vez a mesma coisa, sendo que a gente tem aí um sistema integrado, né? Não, e eu acho que o Leone traz uma questão central, que a gente estava até conversando ontem, né? Que assim, qual é o objeto? É claro que a política de assistência social, vou copiar o Jesus, é de pessoas para pessoas com pessoas, né? Então, é claro que a assistência social é para atender as pessoas, é para atender os indivíduos e suas famílias, né? Esse é o objeto. Mas o objeto da assistência social em si não são as pessoas em si mesmadas. Na verdade, são as desproteções que elas trazem. Então, se eu encaminho a pessoa, mas eu não falo qual é a desproteção, qual é a situação prioritária que ela tem, quais são as circunstâncias de desproteção, eu estou, na verdade, entendendo o que em relação à assistência social? Que o problema está no indivíduo ou está na desproteção? O problema está no indivíduo ou nas circunstâncias que produzem a desproteção? Porque se eu faço um encaminhamento sem as informações que eu estou identificando, né, de desproteção, e eu mando só o indivíduo, em tese, vamos pensar aqui numa animação, mando a pessoa, né, o bonequinho vai lá, ele não vai sem nenhuma informação de desproteção. Eu estou dizendo que o problema está onde? Está no indivíduo, no bonequinho que chegou, ou na desproteção que sequer foi informada que motivou aquele bonequinho indo para o serviço. Essa é uma questão central para a gente pensar, né? Porque isso tem a ver com o modo como a gente está defendendo, de que assistência social também a gente está defendendo. Aquela que olha somente para os indivíduos em si, ou aquela que olha para os indivíduos e suas desproteções. E desproteções que são forjadas a partir de um modelo de sociedade muito desigual que a gente tem, né, no país, em que a realidade social produz. E que é muito, inclusive, essa desigualdade, ela gera relações de muita desigualdade, de muito preconceito, de muita exclusão, né? De muita invisibilidade. E aí, Silvana, todos os apontamentos que estão aparecendo no chat aqui remetem a gente para as metas de aprimoramento e para as necessidades de alinhamento e construção de fluxo, né? Porque, assim, tudo isso passa também pelo Sigma, mas passa também pelo aprimoramento dos processos de trabalho. A Andréia ressaltou aqui, né, a importância do protocolo do serviço de convivência. O CREAS Maruípe está ressaltando, né, mais importante que o encaminhamento é a articulação de modo remoto ou presencial, que sempre buscamos fazer, que é fundamental, né? A política relacional precisa acontecer também entre os seus trabalhadores e os seus serviços, por isso que a gente tem feito aí a defesa, né, do fortalecimento das redes socioassistenciais, dos estudos de caso, da integração, nada substitui, né, pessoal, o contato, o olho no olho, a conversa, a ligação. A gente vai ter oficina sobre estudo de caso, encaminhamento e relatório, tá, verdade, gente? Tá aí no calendário. Mas vocês estão trazendo elementos fundamentais que mostram que a gente tem um sistema, que a marcação desse público prioritário no Sigma é algo necessário, primordial, mas que precisa também estar alinhado, reforçado, né, com espaço de tempo de produção ali, de leitura e de interpretação do seu trabalhador que faz a intervenção com a família, da gestão aqui também compreender a importância e fazer esses alinhamentos, porque a gente sabe que tem questões aí que não estão a cargo do trabalhador e da unidade local responder, tem questões que precisam ser alinhadas no nível gerencial, no nível, né, estratégico. Então, é muito bacana ver que vocês também estão tendo essa compreensão e trazendo isso para contribuição aqui no nosso papo. E aí, voltando, Thalita, a gente está, né,
olhando para essa proteção social e para tudo que ela exige da gente, né? É curioso que a gente, às vezes, não se atenta tanto às palavras, exigir, né? A PNAS, ela usa muito esse termo. A política de assistência social exige um olhar treinado, exige uma forma de conceber esse público. E é isso, a exigência traz para a gente esse esforço de trabalho, traz para a gente essa necessidade de alinhamento que vocês estão apontando. E traz também para a gente, uma especialização do nosso trabalho, né? Eu acho que, assim, a gente... Um lugar específico, isso, né? Nós, trabalhadores da assistência social, nós somos especialistas em assistência social, né? E, sendo especialistas em assistência social... a gente o tempo todo tem que estar olhando para o nosso trabalho, né, para a forma como nós organizamos e executamos o nosso trabalho, relacionado àquilo que é o objetivo que a gente deve oferecer, e que está para além de termos de colaboração. Na verdade, ele está com um processo de aprimoramento do SUAS, né? Então, com o trabalho especializado, significa que é um trabalho que não é qualquer um que faz, né? É um trabalho que precisa de estudo, né? Que precisa de aprimoramento, que precisa de método, que precisa de organização, que precisa de planejamento, que precisa de estratégias, né? De se relacionar. Então, a ideia dessa proteção, quando tem uma exigência, né, de organização, de atenção, de mudanças, ela exige também da gente essa especialidade que a gente precisa desenvolver o tempo todo. Não é à toa que nós, trabalhadores, a gente tem uma orientação de como a gente deve desenvolver nossas competências como trabalhadores da assistência social. Okay. E aí, pessoal, a gente olha, né, para qual é o sentido dessa proteção. O que é que, antes de tudo, ela pressupõe e ela exige da gente, né? Então, proteção social, antes de mais nada, é a defesa de algo, é impedir que algo se destrua, é impedir que algo se altere, né? Então, quando a gente fala lá do fortalecimento dos vínculos, o não rompimento dos vínculos, né? Do fortalecimento das redes de apoio desse indivíduo, dessa família, é para a gente garantir essa defesa da dignidade humana, garantir essa defesa da vida relacional. Então, ela tem um caráter preservacionista, né? Não da precariedade, mas da vida. Então, o que eu quero garantir? Eu quero preservar e evitar que aquela vida que, por alguma aventura, já esteja passando por situações de precarização, que aquilo não se agrave, né? Eu quero preservar esses ciclos de vidas específicos mais sujeitos à desproteção. Então, a proteção, ela supõe apoio, guarda, amparo, socorro, porque muitas vezes no momento de calamidade, de emergência, o socorro precisa chegar primeiro. E exige também a noção de segurança social e de direito social, né? Ou seja, a gente tem aí uma mudança na organização das atenções. A gente precisa entender que a assistência social, ela deixa de atuar lá naquele período ainda, né? Antes de 88, ela deixa de atuar só na circunstância que já aconteceu, no agravo. Então, choveu, todo mundo perdeu a casa, perdeu os colchões, então dá colchão para todo mundo, né? E ela passa a atuar também na função preventiva, né? A gente consegue entender que essa proteção, ela pode e deve ser feita antes que a situação se instale, antes que a situação se agrave. E aí, uma coisa que a gente também estava conversando ontem, dando os exemplos, né? Silvana, a gente às vezes tem situações tão críticas, né? Tão assim, esse caso não tem jeito, né? Meu Deus do céu, e agora? Não tem jeito, muitas situações agravadas, situações assim no limite mesmo e tal. Como que você está falando que a política a gente tem que trabalhar para garantir a proteção? Então, vamos lá. Acolher, né, e acolher com dignidade é um passo para a gente garantir a proteção, né? Estabelecer vínculos, estabelecer vínculos com essa família que está que está com umas condições de vida tão desgraçadamente precária, né? Fazer as acolhidas, estabelecer vínculos com essa família,
fazer com que essa família, de fato, estabeleça uma relação de confiança, né, com os trabalhadores e com o serviço aonde ela está indo. São pequenos passos, mas eles são fundamentais para uma percepção de proteção, né? Para não só uma percepção, mas para relações de proteção. E são famílias que vão ficar por um bom tempo na assistência social, provavelmente, né? Só para a gente também imaginar que a gente não faz essa ideia de proteção voltada para a dignidade da vida, para as condições dignas de vida, a gente não faz assim, porque a realidade nos impõe, não é essa a dinâmica da realidade. Mas a gente poder acolher essas famílias, né, estabelecer relações de vínculo com elas, em que elas se sintam assim, elas possam sentir que elas podem se sentir protegidas, acolhidas, que elas têm um lugar de fala, que elas vão poder se colocar. Começar por aí já é fazer proteção. É claro que não é só isso, e não pode ser só isso, mas a gente tem que começar por algum ponto, e esse é o ponto que a gente precisa começar, né? Acolher para estabelecer vínculos, né? Isso aí. E aí, pessoal, a gente hoje, chegando nesse ponto, né, de falar um pouco com vocês sobre o sentido da proteção social, né, e a gente fazendo esse trajeto, entendendo como é que a gente precisa, enquanto trabalhador do SUS, olhar para esse público prioritário, olhando para as pessoas, para as circunstâncias e para a família e para o território, aí a gente agora vai um pouquinho lá para dentro do Sigma, olhar para aquele campo do prontuário de identificação do munícipe, né, para a partir dali a gente conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente já sinalizou aqui na nossa oficina e dos apontamentos que a PNAS traz, né, de identificação desse público, como é que a gente consegue observar e reconhecer isso hoje, né, e aí o restante a gente faz na nossa próxima oficina, olhando ali para aquele campo de identificação. E aí a gente pede que a gente continue a interação no chat. A Thalita vai abrir aqui o prontuário e aí a gente vai ir fazendo novamente as perguntas. Onde é que a gente identifica, por exemplo, os invisíveis, né? Aí a Thalita vai abrir aqui e a gente vai continuar a conversar. Ei, gente, bom dia. Né, para fazer a associação do que Laila e Silvana trouxeram até agora, pegando os ganchos, né, da contribuição de vocês aí pelo chat, né, eu já fiz o login aqui no Sigma, só aproveitando aqui esse painel central, não sei se todos já conseguiram perceber, né, no canto esquerdo aí da tela, tem a fonte das informações às quais a gente está trazendo esses gráficos, né, de pizza, o circular, esses cards aí em cima, com os números de atendimento, de acompanhamentos que nós temos, de abordagens, de acolhimentos, né? Então, antigamente, nós estávamos trazendo informações sobre o cadastro único, e agora nós estamos trazendo as informações que tem a partir do Sigma, né? Então, a gente consegue perceber aqui a parte dos atendimentos, dos acompanhamentos. Na hora que a gente clica, né, são cards interativos, eles nos dão números, né, aqui filtrado por serviço, né, conforme os meses vão se avançando. Eu estou na base de treinamento, então por isso que aqui, né, nós paramos no mês de abril, tá? Mas isso daqui é sempre em tempo real, tá? Conforme vocês gravam um registro, um relato de atendimento, essas informações aqui já começam a ficar visíveis, tá? Depois, com um tempinho aí, vocês podem, né, prestar um pouquinho mais de atenção, passar, né, o cursor do mouse, ele já traz outras informações. Aqui nas famílias por território, quando você clica em determinado território, vem, né, a discriminação pelos bairros que aquele território oferece cobertura, tá bom? Tem ficado bem interessante aqui o dashboard do Sigma. Mas indo ali, né, para o foco da nossa conversa de hoje, vamos diretamente aqui para um prontuário, tá? Eu vou colocar
né, o meu CPF, eu acabei me cadastrando aqui na base de treinamento, para a gente poder, né, não expor dados de outras pessoas, então é o meu mesmo que eu estou aqui. Então, a gente faz a busca, né, ou pelo CPF, a gente sempre insiste na vinculação deste número de documento aos munícipes, aos usuários dos serviços, né, porque é ele que sempre vai ajudar a gente a evitar duplicidade. Nós já temos uma dificuldade no nosso banco de dados, né, migrado do SIGAF, que entrou no Sigma, por conta, né, do período de pandemia, onde nós desburocratizamos o cadastramento das pessoas por conta do acesso à cesta, por acesso a atendimentos. Então, essa base de prontuários, ela sujou um pouco, né, que é o termo que se usa, mas a gente está traçando estratégias para amenizar isso. Só que o número de CPF é um documento, é uma referência, é uma ancoragem para o prontuário, né, do usuário e, consequentemente, da família. Então, aqui eu vou clicar em pesquisar a partir do meu CPF, né? Como eu não tenho cadastro único, então meu NIS está em branco aqui, mas aqui já aparecem as informações, né, iniciais para a gente identificar. Quando a gente clica, né, no nome do munícipe, aqui no caso é uma família unipessoal, tá joia? E aí, o que é importante a gente ter discernimento e compreensão? O prontuário, ele tem tanto a parte de informações gerais da família, quanto as informações de cada membro dessa família, né? A partir da identificação do munícipe, que é o que eu vou abrir daqui a pouquinho, a gente vai ver que aquelas informações fazem referência àquele membro familiar. Então, a gente precisa, o alimento do RF, mas só do RF, né, não será o suficiente para que a gente consiga depois ter o alcance do perfil das pessoas que a gente tem atendido, do perfil das pessoas que nós temos alcançado com a oferta dos nossos serviços. Então, vocês visualizam aqui, né? Aqui teria uma composição familiar, se não fosse unipessoal, teriam outros membros. Aqui eu consigo visualizar endereço, história da família, mas, né, nós vamos entrar nessas outras abas no segundo momento da oficina. Vamos para a identificação do munícipe, que foi o recorte que a gente planejou para hoje. Então, clicando, né, no nome do munícipe, tá joia? Aqui, esse bonequinho sempre vai indicar que ele é o responsável familiar aqui no sistema. Em outros prontuários, vocês devem já ter visto um bonequinho também ao lado do número do NIS, da cor verde. Ele é o RF lá no cadastro único. Então, em alguns prontuários, vocês vão ver que o responsável familiar no Sigma é o mesmo do cadastro único. Em outros prontuários familiares, vocês vão ver que isso pode se diferenciar. Talvez a principal referência ali, né, da família com o nosso serviço seja uma determinada pessoa, mas no cadastro único foi colocada uma segunda, tá? Então, esses ícones, eles sempre vão indicar isso daí para a gente. Clicando no nome do munícipe, abre o que a gente está chamando do prontuário individual, né? A parte do prontuário familiar que se refere àquele indivíduo. Então, no caso aqui da identificação do munícipe, né? Aparece o nome aqui da pessoa em cima novamente, né? Nome completo, gente, né? Maria das Graças Souza é diferente da Maria das Graças de Souza, né? Isso para o sistema conta como uma diferença. Nós temos aqui a questão, né? Falou lá de nós tirarmos quem seriam os nossos invisíveis? Seriam as pessoas em situação de rua, né? Pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, seriam os idosos. Então, como que a gente vai caracterizar, por exemplo, o público pelos seus ciclos de vida? Data de nascimento, né? Pode parecer, né? Uma referência, é só para ter um campo. Nenhum campo que está aqui, ele foi inserido de modo aleatório. Todos eles vão em direção ao traçar esses perfis, as nossas metas de aprimoramento,
né? Então, por ciclos de vida, data de nascimento é fundamental. Quando a gente olha, né, para o banco de dados, nós temos, inclusive, pessoas que nasceram no futuro já. Tem pessoas com com anos de nascimento de 2050. Então, é importante ter atenção nesse momento, né, do registro do nome, do registro da data de nascimento, que é o que vai nos basear, né, nos embasar, aliás, para traçar o perfil pelo ciclo de vida, a questão, né, do público, né, em termos de sexo, né, que a gente mais atende, o sexo feminino ou o sexo masculino, tem questões de intersexo também, né, questão de gênero, né, a identidade... Thalita, Oi. Só para te ajudar aí também, para a gente fazer uma ponderação, né, por exemplo, quando a gente fala aí dos invisíveis, um campo que a gente torna as pessoas visíveis é o campo nome social, né, porque a gente até falou isso um pouco com os nossos trabalhadores lá nos seminários de público prioritário, como que esse campo, a gente precisa qualificar ele dentro do sistema. A gente tem registros, né, de endereço, de apelido dentro desse campo. Então, esse campo é um campo fundamental para tornar os invisíveis visíveis, né? A gente fez ano passado, esse ano, um ciclo de oficina, né, para tratar a questão do público LGBT, e um dos pontos que passa pelo respeito à dignidade humana e pela visibilidade desse público é o preenchimento correto, né, desse campo nome social, e lembrando que ele não precisa ser aquele já alterado na identidade, né? Se a pessoa disser que quer ser chamada de... o nome no documento é Marcelo, mas quer ser chamado de Laila, vai ser chamado de Laila, né? Acho que é importante a gente chamar a atenção aí. E tem um campo separado para apelido, né? Que são coisas diferentes, né? Nome social e apelido. Eu ia fazer essa distinção agora que a gente estava entrando em gênero e identidade de gênero, né? Então, por exemplo, quando a gente analisa também o banco de dados, né? No campo nome social, a gente identifica que tem pessoas que colocam apelido, né? E foi o que Laila acabou de falar. O nome social ali é para que a gente possa já registrar como que aquela pessoa gostaria, né, de ser feita referência a ela. E só a partir do momento que ela tiver um nome, né, no documento oficial, aí sim, no campo nome, a gente pode já substituir, né? Quando está no documento novo, a gente já pode fazer a substituição, porque passou a ser o nome oficial dela. Até esse momento chegar, o campo nome social, ele faz referência ao público que tem outro nome para ser feito de referência, né, como identidade para essa pessoa. Apelido é apelido. Ali é o seu Manel, ali, né, é o Joana do bar. É no campo apelido, não no campo nome social. E quando a gente faz a análise, né, da estrutura de banco de dados, a gente vê que ainda existe um pouquinho de confusão em como preencher esses campos, não à toa essas oficinas, essas participações todas, né, na formação, como oferta de formação continuada. Orientação sexual, né, tem ali as opções, é sempre importante marcar cor e raça, gente. Nós temos um desfalque muito grande, e é ali que a gente consegue, né, identificar, né, o porquê também das oficinas, dos diálogos enegrecedores, né, que isso já foi uma etapa feita uns anos atrás, esse ano estão sendo feitas novamente, é para a gente começar a saber ali, né, aonde que a raça e a cor está interferindo ou está agregando os atendimentos que a gente realiza, né? Questão de religião, a gente fala de comunidades, né? Específicas lá no Cadastro Único, comunidades tradicionais, isso aqui entra também, né, como um ponto importante para que a gente possa fazer essa marcação. A questão de pessoa com deficiência, né, o nosso público, PCD, KD, né? Então, é a partir do campo da identificação do munícipe que a gente vai conseguir, né, fazer o cruzamento de dados. Durante o mês de 2024, o número de atendimento a pessoas com deficiência aumentou ou diminuiu? Eu posso aumentar o meu número de atendimentos,
Mas se eu não venho aqui na identificação do munícipe e informo se ele está, né, se ele é uma pessoa com deficiência ou não, se deixa em branco, né, vai dar lá o não informado. Eu tenho que marcar pelo menos o sim e não. Então, quanto menos campos em branco nós tivermos, melhor qualidade de informação a gente vai ter. Nós acrescentamos, né, a questão do migrante, do imigrante, e há pouco tempo nós colocamos o do refugiado também. Nós recebemos, né, ano passado, né, refugiados aqui em Vitória, né? Então, é importante marcar. Tem, se eu não me engano, na região de Continental, um grupo, né, sendo atendido lá, que estão já, né, são pessoas com processo já de pedidos de documentação, né, nacional, para se legalizarem tudo, mas tem aqui. Então, ontem mesmo, ontem antes de ontem, enfim, essa semana, nós fizemos um levantamento. Existem 25 marcações de pessoas refugiadas, de prontuários de pessoas refugiadas. É só isso? Será que tem mais? Né? Então, é nesse campinho aqui. A marcação da situação de em relação, por exemplo, ao grupo de refugiados, olhando sempre para a questão das circunstâncias. Vitória é uma capital, então é possível que a gente sempre vá receber migrantes e refugiados, né? Pela própria questão de Vitória ser capital. Então, esse é um marcador importante de Vitória como capital para a gente monitorar. Então, a gente precisa, sim, ter atenção para marcar isso, para a gente sempre fazer a vigilância em relação a esse público específico também, em função das próprias circunstâncias e características que Vitória tem. Aí, Thalita, acho que você falou também, mas é só chamando a atenção que as pessoas falaram também que os invisíveis são também as pessoas institucionalizadas no sistema prisional, egressos do sistema prisional, e é aqui em situação no município que a gente faz essa marcação também, não é isso? Se não for, você me ajuda aí, me corrige. Aqui é a situação no município. Aqui só tem duas opções, em acolhimento, 3 opções. Em acolhimento, pessoa em situação de rua ou pessoa domiciliada, né? A questão da marcação de ter pessoas, né, também institucionalizadas, aí a gente tem um outro campo. Mas é o que a gente comenta, né? Conforme for conhecendo a família, aí a gente vai fazendo as marcações. Vocês querem continuar passando aqui? Eu acho que aqui está ok, né? A gente só ressalta mesmo, como você já falou, a importância do endereço, né? Quanto mais é preenchido esse campo, esse quadro de identificação tiver, ele contribui para a busca ativa, para a identificação dessa família, né? Telefone de contato, né? Então, esse campo é um campo que quanto melhor preenchido ele tiver, melhor a gente vai ter informações gerais que, inclusive, né, Thalita, vão compor lá aquele perfil da família. Sim, é isso mesmo. E aí, conforme tem, né, os campos de nacionalidade, naturalidade, é importante ir informando, né? Às vezes só colocar que é imigrante ou imigrante, não colocar, né, essa nacionalidade, essa referência. Depois a gente não consegue, né, ter a compreensão de onde estão vindo, quem são esses migrantes, esses imigrantes ou esses refugiados, né? Não sei se vocês conseguem visualizar bem na tela, mas tem alguns campos que o item ele está sublinhado, né? Eles seriam as informações primordiais e no início do Sigma eles estavam tidos como obrigatórios. Só que aí, né, por né, identificações, por demanda das próprias equipes, sugeriram que a gente não colocasse como obrigatório, porque nem sempre a gente consegue, né, avançar no momento do cadastro da pessoa todas essas informações.
mas todas elas são fundamentais para que a gente comece, né, a traçar o perfil de quem a gente atende, de quem está chegando nos nossos serviços, né? Aqui o nome da minha mãe está incompleto, né? Mas, como eu falei, eu fiz na base de treinamento para eu só expor os meus dados. Tem o campo aqui da paternidade, né? No caso, a gente está analisando, né, as possibilidades para trocar, ao invés de nome de pai e mãe, colocar filiação, né? Porque a gente sabe que tem famílias, né, homoafetivas que estão, né, compondo as suas famílias, tendo seus filhos, né? Então seria, né, filiação, né, 1 e 2, enfim, né? Mas tirar essa questão do pai e da mãe, né, mas vincular a violação. Nós temos um campo aqui, né, de CPF de responsável legal, isso entra principalmente para a questão das crianças e adolescentes, né, até determinada faixa etária, para fazer a vinculação ali, né, a responsabilidade do Estado no momento, que aí são, né, os coordenadores dos acolhimentos. E-mail, né, eu acho que é um campo que, a partir do público que a gente atende, nós temos um público jovem chegando, né, a gente sabe que a comunicação tem crescido, né, bastante de outras formas, então o telefone celular e o e-mail são informações bacanas para a gente ter aqui no campo de identificação do munícipe. Pegando o gancho, né? A gente vai falar mais detalhadamente no outro encontro, mas a marcação de situação prioritária, né, da pessoa, porque a situação prioritária é algo que aquele indivíduo passa, né? As desproteções relacionais, alguns membros podem sofrer, outros não, mas a situação prioritária, aí entra muito, né, a questão aqui da marcação para o público da situação prioritária para o serviço de convivência. Então, né, conforme o PAEF, o PAEF, outros serviços vão encaminhar para os serviços de convivência, né, pessoas que tenham, né, naquele momento, se encaixem em algumas dessas situações, é aqui que a gente marca, né? Aqui são aquelas 11 determinadas pelo governo federal, tá? Sempre que marcar, né? Não fechar a janelinha de novo, faz a confirmação, tá? Aqui, ó, nós fizemos já até um corte de caminho. Se eu marquei uma situação prioritária e eu preciso fazer, né, o encaminhamento, eu já consigo fazer o encaminhamento por aqui para outros serviços. Isso aqui é uma estratégia para tentar agilizar, como foi mencionado hoje no chat, né, do sistema ser mais intuitivo, ser mais ágil, para a gente poder fazer, né, os encaminhamentos. Aí a gente vai marcando aqui, ó, né, aqui embaixo vem um breve resumo, uma introdução, e depois eu posso qualificar esse meu encaminhamento, né, colocar outros detalhes a partir, né, de um contato telefônico, encaminho a família, gravo, tá? Já aparece o PDF para a gente. O pessoal está no chat também, Thalita, sinalizando assim, ó, que em alguns campos a gente não está salvando os dados. Por exemplo, o telefone, peraí, ó. A equipe traz que em alguns campos não estão salvando os dados. Campo telefone, por exemplo, como estratégia em alguns prontuários, o telefone de contato está sendo salvo no campo e-mail. Então, só para a gente estar atenção aí. Aí, pessoal, pedir também para reportar para o suporte, tá, pessoal? Para a gente ver e entender o que está acontecendo aí. Gente, o que acontece? Né, como a gente falou, o Sigma está na rua aí há 1 ano e meio. Ele entrou em funcionamento sem ser finalizado, não à toa, né? Vira e mexe, a gente está fazendo algum encontro remoto com vocês, ou mandando algum informe, ou passando algum comunicado sobre algumas mudanças que a gente vai fazendo. Por quê? É conforme a utilização de vocês, né, que vocês vão dando feedback. A gente faz alguns testes, só que, querendo ou não, né, no momento que a gente faz o desenvolvimento e faz o teste, se funcionou ali, né, no provedor que nós estamos, para a gente está ok.
Só que aí, conforme vocês vão identificando, pode encher o e-mail do suporte lá, falando que o campo não está salvando, tá? Se possível, coloque de qual prontuário, né, vocês identificaram que não salvou, porque às vezes pode ser uma instabilidade do campo do sistema, ou pode ser alguma inconsistência de prontuários que vieram migrados do SIGAF, tá? Então, a gente sempre precisa desse feedback de vocês. Pode mandar à vontade, tá? Isso aí. Aí, Thalita, voltando lá na identificação da família, a gente tem aí também, né, as próximas abas: documentos, educação, trabalho, saúde, convivência familiar, violação de direitos, justiça. A gente não vai passar hoje campo por campo, porque a gente tem um segundo encontro com vocês para detalhar melhor, mas aí é só para exemplificar aquilo que eu e Silvana falamos mais cedo, de como que o Sigma está organizado para compreender as circunstâncias e a formatação dessa família, não só naquilo que diz respeito à assistência social, né? Mas é para olhar para como que as desproteções perpassam essa família. Então, é importante também que a gente entenda, por exemplo, quando eu olho ali para a educação, se porventura eu identifico uma família que tem uma criança em idade escolar que está fora da escola, a gente tem uma responsabilidade dentro dessa desproteção e possivelmente, né, dessa violação. A mesma coisa quando a gente fala da questão dos documentos. O não acesso à documentação civil, ela é impeditiva de recebimento, por exemplo, dos benefícios socioassistenciais, né? Então, a gente observa que, na maioria das vezes, a gente não tem aí esses campos preenchidos, né? Então, a gente reforça também a importância de que esse campo de documentação, ele é fundamental para que a gente reforce a perspectiva da dignidade humana dos nossos usuários, né? Como é que eu vou acessar direitos básicos sem documentação, né? E aí, gente, só pegando esse gancho aí na hora que a gente está falando de documentação, né? Então, assim, identificação de pessoa com deficiência tá nessa primeira aba. Na parte de documentos, é aqui que entra, né, a questão da identificação do BPC. Então, conforme a gente recebe as listas, se tem CPF aqui no Sigma e tem o CPF lá na lista do BPC, os bancos de dados, né, se conversam e vem o preenchimento aqui para essa aba. Mas, como a gente falou, o CPF é fundamental. Então, se não tiver o mesmo CPF aqui na lista que o INSS nos envia, aqui não vai ser alimentado automaticamente. Não sei se todos já perceberam, nós voltamos a ter a leitura do campo educação e do campo saúde dos nossos outros sistemas municipais, que é o Rede Bem-Estar e o Aprendivix, né? Então, se está lá coincidindo o CPF da criança no Sigma e no Aprendivix, aqui vocês vão ver a última informação, né, do vínculo escolar da pessoa, daquele membro ali, né? No caso, principalmente crianças e adolescentes. E saúde, mesma coisa, vai aparecer aqui informações, né, da microrregião que a pessoa faz parte, de, se eu não me engano, data de último atendimento, tá bom? Laila, eu acho que a gente... nada trabalha aqui... uma coisa que a gente já conversou ali essa semana de novo com os desenvolvedores, nós vamos separar o campo de aposentadoria e pensão, tá? Porque no começo isso aqui foi pensado igual ao CAD único, mas nós vamos desmembrar esse espaço. Do mesmo jeito aqui em ocupação, nós também vamos desmembrar, porque, né, várias equipes já trouxeram, né, que seria importante ter essa distinção. Enfim, eu acho que para hoje, olhando o nosso horário aqui, depois, se for o caso do segundo encontro, a gente faz, né, um momento com maior detalhado, com maiores detalhes, mas é isso. Nenhum campo aqui, né, é inserido de modo aleatório. Todos eles vão nos auxiliar a ter compreensão do público e das desproteções que eles, porventura, estejam vivenciando naquele momento.